Teoria evolucionistas. O que é evolução? A evolução é o processo pelo qual as espécies de seres vivos mudam ao longo do tempo, originando novas formas de vida. Isso acontece por meio de mutações genéticas aleatórias e da seleção natural, o que favorece característica adaptativa. Todas as formas de vida compartilham um ancestral comum, e evidência fóssil apoia essa ideia. A teoria da evolução é um pilar da biologia moderna. Lamarckismo e suas ideias. Quem foi Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês do século XVIII e início do século XIX. Ele é conhecido principalmente por suas ideias pioneiras sobre a evolução que foram propostas antes da teoria da evolução de Charles Darwin. Lamarck desenvolveu o conceito lamarckismo, que sugeriria as características adquiridas durante a vida de um organismo e seria passada para as próximas gerações. As principais ideias de Jean-Baptiste Lamarck foram o uso da lei, a lei do uso e desuso. Lamarck postulou que as partes do corpo do organismo mudariam ao longo do tempo, com base no uso de falta delas. Ele argumentava que os órgãos ou características usados como frequência se tornariam mais desenvolvidos, enquanto os usados regrediram. Herança das caracteres adquiridos. Uma ideia central de Lamarck era as características adquiridas durante a vida de um organismo seria transmitido para a próxima geração. E, por exemplo, se uma girafa esticasse seu pescoço para alcançar folhas altas, Lamarck acreditava que os descendentes teriam pescoços mais longos. Progressão linear. Ele propôs que a evolução era um processo de progressão linear, com os organismos passando de formas mais simples para as formas mais complexas. Ação de forças internas. Lamarck também postulou que as mudanças de característica dos organismos eram impulsionadas por forças internas, com a vontade de um organismo se adaptar ao ambiente. Quem foi Charles Darwin? Charles Darwin foi o renomado naturalista e cientista britânico do século XIX. Ele é o mais conhecido de suas contribuições fundamentais para a teoria da evolução, que revolucionou a compreensão da biologia e da diversidade da vida na Terra. As principais ideias de Charles Darwin, resumidamente, são: evolução das espécies. Darwin argumentou que as espécies mudam ao longo do tempo. Ele propôs que todas as formas de vida compartilham um ancestral comum, em que as espécies se modificam gradualmente ao longo da geração. Seleção natural. Ele introduziu o conceito de seleção natural como mecanismo principal da evolução. A seleção natural ocorre quando o indivíduo com características vantajosas para sobreviver e reproduzir tem maior probabilidade de transmitir seus genes para a próxima geração. Variação genética. Darwin reconheceu que existe variação genética dentro das populações de uma espécie. Essa variação são a matéria-prima da evolução, pois algumas variações conferem a vantagem adaptativa. Evidência da evolução. Ele coletou evidência no campo fóssil e anatomia comparativa para sustentar suas ideias. Isso inclui que a observação de adaptação de organismos e seus ambientes e a existência de fósseis intermediários. Impactos duradouros. As ideias de Darwin revolucionaram nossa compreensão da biologia e da origem da vida da Terra. A teoria da evolução é agora um pilar central da biologia moderna. Teoria sintética da evolução. Teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, é uma teoria que combina as ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural com a genética mendeliana. Resumidamente, os principais pontos da teoria cinética da evolução são: a seleção natural ainda é considerado o principal mecanismo impulsionado da evolução. A seleção natural age sobre a variação genética dentro de uma população, favorecendo característica adaptativa que aumenta a aptidão dos indivíduos. Variação genética. A teoria reconheceu que a diversidade genética é a fonte da evolução. As variações genéticas surgem por meio de mutações aleatórias, é a recombinação de genética durante a reprodução. Herança genética. Os genes
são as unidades hereditárias que são transmitidas por uma geração próxima e as mudanças mais frequentes aleques, variantes de genes. Uma população ao longo do tempo são fundamentais para a evolução. Especiação. A teoria sintética da evolução também aborda como novas espécies de forma. Isso ocorre por meio de processos como isolamento reprodutivo, que impede que diferentes grupos de uma população interajam geneticamente. Evidência empírica. A teoria respaldada por evidência de estudos da genética, observação do campo, registros fósseis e análises comparativas da anatomia e biografia. Sintética da seleção natural. A teoria sintética da evolução unifica a genética e a seleção natural, explicando como as mudanças nas frequências genéticas ocorrem ao longo do tempo, como isso se leva à adaptação das espécies ambiente. Obrigado por assistir.